Boa noite. Foi só um ensaio. Boa noite. Melhorar. O Osvaldo disse que já alguns ouviram durante o dia vários Felizes Dia dos Pais, né? Mas vamos continuar. A todos os pais, Feliz Dia dos Pais. Era o ano de 1909, quando uma jovem chamada Sonora estava em uma igreja assistindo um sermão sobre o Dia das Mães. E naquele momento ela teve uma ideia especial. Vou fazer uma homenagem ao meu pai. O meu pai perdeu a sua esposa no último filho. Era o ano de 1892, quando a minha irmã caçula, dizia Sonora, foi nascer e minha mãe morreu. O meu pai teve a incumbência de criar-nos 6 filhos, sozinho. Por isso Sonora teve uma ideia: eu tenho que homenagear meu pai. E uma homenagem que eu vou fazer para o meu pai é criar o Dia dos Pais. Ali no estado de Washington, uma pequena cidadezinha, ela fez uma lei e levou para as autoridades daquela cidade para que pudesse homenagear o seu pai. O tempo passou e 1 ano e meio depois, no dia 19 de junho de 1910, aquela cidade comemorou o Dia dos Pais, no aniversário daquele homem chamado de Bruce, um aposentado da Guerra Civil. Aquela novidade se espalhou pelaquela região. 3 anos depois, todo o estado de Washington já estava ali homenageando os pais. Em 1924, o presidente da época, Estados Unidos, lançou a ideia para todos os demais estados para que pudessem homenagear. Os anos se passaram. E o presidente Lyndon Johnson, em 1966, lançou uma lei oficializando o Dia dos Pais norte-americano como o 3º domingo de junho. Na década de 50, um dos publicitários do Brasil estava passeando nos Estados Unidos. E no ano de 56, trouxe essa ideia para o Brasil. E na época ele colocou o dia 14 de agosto como o Dia dos Pais. E recentemente oficializou como o 2º domingo de agosto. Onde, anualmente, as pessoas se voltam um pouco de atenção para o pai. Porque durante quase todo o ano é atenção para quem? Para a mãe. Eu sei que alguns podem não ter pai. O meu já faleceu há 36 anos atrás. Há 36 anos eu não tenho a oportunidade de dar um Feliz Dia dos Pais. Mas eu tenho uma mãe que fez o papel de pai. E durante todos esses anos eu tenho homenageado minha mãe como meu pai. Pode ser que você tenha o seu. E ainda hoje não tenha mandado uma mensagem, um zap. Mas dá tempo. Pelas horas do mundo aí até meia-noite é domingo, né? Pelas nossas horas já é segunda. Mas homenageie seu pai. Foi ele que Deus deu o privilégio de ter aqui na terra para educá-lo. Se ele não for cristão, foi a ele também que deu o privilégio de você um dia trazer para a igreja. Então, Feliz Dia dos Pais a todos os pais aqui presentes. Feliz Dia dos Pais daquele que não estão aqui presentes, aos seus filhos. E que possamos cada vez mais, como pais, ser exemplos aos nossos filhos. E como os filhos também ser exemplo aos nossos pais. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis. E já que estamos falando em pai, vamos falar de um primeiro encontro entre Deus e seu filho numa situação constrangedora. Os pais sempre vivem situações constrangedoras com o filho. Quando são crianças, quando crescem. E essas situações modificam de situações para situações, dependendo da idade. Por exemplo, recebi uma carta do meu menino. Ele não sabe ler, mas já sabe escrever algumas coisas. Aí ele colocou uma carta e disse aqui: pai, eu te amo. Aí do lado aqui ele fez umas letras, disse: pai, fiz uma carta para você. E eu achei, que coisa linda, filho. Agora, pai, leia para mim. Eu tive que pensar rápido e dizer: filho, papai não gosta de ler dessa forma, ele gosta de ouvir você falar. Então leia para mim essa sua carta. Então são situações constrangedoras que você tem que desenrolar, mas são situações bonitas. Porque foi uma carta que está guardada na minha Bíblia, que ele me deu há 1 semana atrás. Gênesis capítulo 3. Vamos ver um pouco desse contexto histórico. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou:
onde estás? Teve uma reunião no céu. A Trindade estava toda reunida, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nessa reunião eles elaboraram a formação da Terra. Nós iremos fazer o planeta Terra. E nesse planeta Terra nós iremos colocar um homem e uma mulher. E todo o planejamento foi feito. Existem várias teorias sobre a criação do mundo. Alguns dizem que nós surgimos de uma explosão cósmica, de um Big Bang. Alguns dizem que nós surgimos de uma evolução do macaco, que também vem desse Big Bang. Alguns dizem que nós viemos de umas lavas, mas também vem do Big Bang. Alguns dizem que nós viemos de uma explosão de um pequeno hidrogênio no espaço, que é um pouco desse Big Bang. Alguns dizem que nós viemos através de um design inteligente. Existem várias teorias. Aonde eu trabalho, todas as teorias são aceitáveis, menos a teoria bíblica, e nós aqui acreditamos que nós viemos das mãos de Deus. E um dia Deus disse: vamos criar a terra. E Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e o quê? E a terra. E a terra ela tinha 3 características. A terra ela estava sem forma, vazia e em trevas. Interessante notar que quando Deus olhou para aquela coisa no espaço, sem vida, Ele disse: ó, aqui tem 3 características que eu tenho que ajeitar. Primeiro, ela não tem forma. Primeiro, ela não tem nada. Primeiro, ela está em trevas. Está sem forma, está vazia, está em trevas. Vou passar 6 dias para dar uma organização a isso. E no primeiro dia Deus deu a luz. Existem muitas teorias para essa luz. Mesmo os criacionistas se dividem sobre isso. E uma das mais aceitáveis é que a luz era a própria presença de Deus, porque diz: eu sou a luz do mundo. No segundo dia, ele pegou e fez a separação das águas acima do firmamento e as águas debaixo do firmamento. No terceiro dia, Deus pegou agora essas águas que estavam debaixo do firmamento e juntou numa parte que nós temos os mares, e na outra parte juntou a parte seca. E nessa parte seca Deus começou a colocar ali as relvas, as plantas, as frutas, as sementes. No quarto dia Deus pegou e disse: vou fazer os grandes luzeiros. Fez o sol para o dia, fez a noite, a lua, as estrelas. E Deus foi organizando. No quinto dia Deus pegou e disse: agora eu vou pegar e vou colocar a vida. Vou fazer agora que haja vida nisso daqui. Então eu vou colocar no céu árvores, aves, para que possa ir de um lado para o outro. E vou colocar no mares enxame de peixes, peixes pequenos, médios e grandes. Foi para o sexto dia. Aí Deus disse: agora eu vou colocar animais. Vou fazer o leão, o urso, os animais domésticos, alguns répteis. E viu Deus que tudo era bom. Houve tarde de manhã o primeiro dia até o sexto dia. Mas não era isso a coroação do Éden. Eu já fui em muitos locais que eu posso dizer que eram um paraíso aos meus olhos, bonitos. Já fui em locais em que águas eram limpas e transparentes, mas não se compara com Éden. Já fui em local em que tinha lagoas e pássaros voando, pássaros na lagoa, mas não era o Éden. Não é o Éden. Mas diz que por toda essa beleza ainda não era coroada a criação. E diz Deus: façamos o homem o quê? A nossa imagem. Eu imagino agora Deus pegando aquele barro e começando a fazer um homem de mais ou menos 4 metros de altura. Eu não sei se aqui tem alguém de 4 metros de altura, mas imagine alguém com 4 metros de altura. Esse era Adão. Deus foi colocando na Adão ali algumas substâncias químicas, vou falar da minha área, né? E foi colocando potássio em Adão, e foi colocando ali magnésio em Adão, sódio em Adão, e foi colocando cálcio em Adão, e foi colocando os elementos químicos da terra. E se você olhar para a terra é 70% de água, e nós seres humanos também somos 70% de quê? De água. É muita coincidência. Não é porque eu sou criacionista, pesquiso sobre isso, não, é porque as coincidências são grandes. E Deus disse: vou soprar neste homem. E quando ele soprou, aquele barro de 4 metros se levantou. Ali estava feito Adão. Era perfeito, tudo muito perfeito. Aí Deus olhou assim para Adão: está muito perfeito essa terra. Eu vou criar uma mulher para você. Eu vou ajudar você agora. Algumas mulheres podem achar que eu estou dizendo que a mulher é imperfeição. Não estou dizendo isso.
Deus disse: Adão, vai dormir. Vou tirar aqui um pouco aqui de ti, uma costela, e vou fazer uma mulher de 3,5 metros. Se as mulheres já viram homem bonito, imagine no Adão. Se os homens já viram mulher bonita, imagine na Eva. Quando Adão se acordou daquele sono, ele viu quem? Eva. E os olhos dele se apaixonou por aquela mulher. E Deus disse: vem cá vocês dois, todos os dias eu vou estar aqui com vocês. Eu quero ter contato com vocês, eu quero caminhar com vocês. Quando vocês acordarem, eu quero conversar com vocês. A minha vida com você tem que ser uma vida íntima. Conversar, dialogar, contar as histórias, o que está acontecendo, as novidades. Assim era a vida de Adão e Eva no início. O mundo era perfeito, não tinha pecado. Tenta imaginar um mundo perfeito, era o Éden. Tenta imaginar um mundo de dor, era o Éden. E quando Deus criou tudo, fez o homem e a mulher, disse que agora tudo é muito o quê? Bom. Mas Adão, eu te amo. Eu te amo tanto, Adão, que eu não posso criar vocês como escravos. Bem ali tem uma árvore. Vocês podem comer de todos os frutos que tem aqui. Mas daquela árvore ali você não deve o quê? Comer. Mas Senhor, eu tenho que te dar liberdade de escolha. Porque se eu deixar você aqui sem essa liberdade de escolha, você vai ser escravo. Então Adão, por favor, não coma daquele fruto. Por favor, Eva, não coma daquele fruto. Adão, ande sempre com a sua mulher. Eva, ande sempre com seu marido. E por favor, não se distancie, mesmo nesse paraíso, e não percam tempo nessa árvore. A história conta que durante toda essa história, a terra foi criada. E Satanás, ele andava pelos mundos tentando, até que um dia disse: aquela terra é nova. Eu vou me disfarçar de um dos animais mais lindos que tem no jardim do Éden, uma serpente. A serpente, ela voa de um lado para o outro. Diz uma autora chamada de Ellen White que quando a serpente voava no pôr do sol e o sol resplandecia nela, a sua beleza era indefinível aos nossos olhos atuais. Interessante notar que o inimigo, ele se age no meio daquilo que nos encanta. E se era uma beleza de modo indefinível aos nossos olhos, eu imagino que aquilo também chamava a atenção dos olhos de Adão e de Eva. Capítulo 3 de Gênesis. Começa um pouco a contar essa história. 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus te disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não o quê? Morrais. Interessante notar que o primeiro problema de Eva foi ela desobedecer uma ordem de Deus. Ela ficou longe de quem? De Adão. Eu não sei o que ela estava fazendo, não sei quanto tempo eles estavam no Éden, mas sei que naquele dia Eva se separou de Adão e saiu caminhando. E ela caminhou e foi muito próximo à árvore do conhecimento do bem e de quê? Do mal. Quando chegou nessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela viu que algo estava atraindo ela. E disse que uma serpente. E ela foi chegando perto daquela serpente. E a serpente começou a falar. E aquilo atraiu mais a Eva. O inimigo, quando ele quer nos atingir, ele usa coisas bonitas, coisa que atrai os nossos olhos. Interessante notar que isso fala na Bíblia. Capítulo 3, o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o quê? Entendimento. 3 palavrinhas: boa, agradável e desejável. Interessante que nem tudo o que é bom para se comer é para ser ingerido. Segundo ponto, nem tudo que é agradável aos olhos é para ser visto. Nem tudo que é desejável para o nosso conhecimento é para ser estudado.
Eva parou e observou essas 3 grandes características. O inimigo, ele sempre mistura a verdade com mentira. Pode ser que 90% seja verdade, mas 10% é o quê? Mentira. Quando ele disse, se você comer desse fruto, certamente não o quê? Morrereis. Ele não mentiu. Só que a morte que estava embutida ali não era morte física, era morte o quê? Espiritual. E muitas vezes ele diz para a gente, venha, isso daqui vai ser agradável aos teus olhos. É um local muito bom, vai fazer bem para você. Venha, que isso daqui vai ser bom para se comer. Venha, isso é desejável ao seu entendimento. Interessante notar que os 3 itens foram essenciais para que Eva pudesse pegar do fruto. A Bíblia conta que ela pegou do fruto. Eu não sei se ela olhou para o fruto, se ela passou fruto. Eu não sei se o fruto era pequeno, se era grande. Também com 3,5 metros, a mão dela também deveria ser grande. Entendeu? Mas diz que ela pegou o fruto e fez o quê? Comeu. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Por quê? Porque quando ela comeu, ela correu e foi para quem? Para Adão. Adão, eu errei. Mas Eva, onde é que tu estava? Eu fui naquela árvore. E ela começou a contar para Adão o que estava acontecendo. Agora imagine Adão. Tu é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Tu está morta. Eu estou o quê? Vivo. E agora sim, o que eu vou fazer? Adão pegou e fez o quê? Comeu. Interessante que logo que eles comeram, ambos começaram a notar diferenças. Ambos começaram a ver que o mundo começou a ficar diferente. Eu não sei se você já bebeu bebida alcoólica, ou se você já tomou alguma anestesia. Mas qualquer um dos dois, com algum tempo, a anestesia é mais rápida, você começa a ver um mundo um pouco o quê? Diferente. E eu lembro que quando fiz uma cirurgia, alguns anos atrás, eu disse, eu vou resistir a essa anestesia. Eu sei que eles vão aplicar aqui em mim, mas eu vou ficar com os olhos abertos até eu resistir. E aplicou anestesia, e eu com os olhos abertos e olhando para uma luz assim. E o médico falava comigo, disse, você vai pagar daqui a pouco. Eu disse, eu vou segurar. Eu vou segurar. E quando eu falei a 3ª vez que eu vou segurar, eu já estava acordando da cirurgia. Eu imagino que os olhos de Adão e Eva começaram a se balançar. E começaram a ver já os primeiros efeitos do pecado. A primeira folha começou a cair. Ele olhou para Eva e já não viu Eva com a pureza que ele tinha visto. Eva já olhou para ele e não viu mais com a pureza que ela tinha visto. E começou a ver que os animais estavam diferentes. E começou a ver que começava a brotar espinhos entre as plantas. O mundo foi se modificando devido a um simples ato, a mordida de uma fruta. A tentação, ela pode durar 1 minuto, 10 minutos, 30 minutos. Mas o pecado pode ter consequências de semanas, meses, anos e às vezes até eterno. Adão viveu 960 e poucos anos. E todos os dias as pessoas olhavam para ele e diziam, Adão, nós estamos aqui porque tu é o culpado. Mas tem que notar que eles se esconderam. E quando eles viram que estavam nus, eles disseram, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui essas folhas. Vamos pegar a folha de figueira e vamos nos esconder. Eles sabiam o horário que Deus ia conversar com eles. Deus tinha um encontro diário com Adão. E naquele dia Deus chegou no jardim do Éden e foi, Adão, cadê você? Eva, cadê você? E saiu andando. Adão, onde estás? E diz que nesse decorrer, Adão estava escondido. E Deus perguntava, Adão, onde estás? Pode ser que nós duvidamos da onipotência, onipresença de Deus. Ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Mas ele queria saber de Adão. Adão, aonde estás? Adão, o que tu fizeste com a tua liberdade? Adão, por que tu estás com medo de mim? Adão, aonde estás nesse momento?
A vergonha de Adão foi grande. A Bíblia conta que ele saiu e disse: Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu o quê? O fruto. Eva, vem cá. Ah, Senhor, a serpente que tu criaste, ela me deu o fruto. Interessante notar que em nossos dias a gente vai colocando culpa em um, no outro, até colocar a culpa em quem? Em Deus. Com esse versículo 3:9, 3 pontos eu acho importante. Primeiro, todo ser humano deve estar em algum lugar. Quando Deus pergunta aonde eu estou e aonde você está, é porque cada um de nós deve estar em algum lugar. E eu pergunto nessa noite, em que lugar você está nesse momento? Ah, eu estou na Igreja Central de Fortaleza. Não. Em que lugar da sua espiritualidade você está nesse momento? Está você esperando Jesus no seu jardim? Ou está escondido entre as folhas de figueira? Todo ser humano tem que estar em algum lugar. Lembra de Jonas? Deus chamou Jonas: vem cá, corre e vá para a cidade o quê? De Nínive. Assim, eu vou fugir. Sempre estamos em algum lugar. Se você pega a Bíblia de vários personagens, sempre alguém vai estar em algum lugar. Ou você está perto de Deus, ou está o quê? Longe de Deus. E nessa noite, aonde nós estamos espiritualmente com Deus? Se Deus perguntasse: Draulio, aonde estás? Qual seria a minha resposta para Deus? Segundo ponto, alguns estão aonde não deveriam estar. Era um dia normal para Davi, mas o seu exército estava indo para uma batalha. Davi era um homem sanguinário, de guerras, mas naquele dia Davi escolheu ficar no palácio, porque os seus olhos estavam atraídos por uma jovem chamada de Betseba. E ele deveria não estar naquele lugar, mas ele estava naquele lugar. Quando Deus pergunta onde estamos, muitos estão aonde não deveriam estar. Onde é que nós estamos durante a semana? Onde é que nós estamos durante o final de semana? Quando saímos do culto no domingo à noite, para onde é que vamos? No trabalho durante a semana, o que é que estamos fazendo? Quais são as nossas ações perante Deus, não perante os homens? Terceiro ponto, Deus quer saber aonde eu estou e aonde você está, porque se nós estivermos no lugar errado, Ele vai nos buscar. Adão, aonde estás? Braulio, aonde estás? José, aonde estás? André, aonde estás? Maria, aonde estás? Deus quer ter um encontro conosco. Por isso que Ele pergunta a cada um de nós: aonde estás? Ah, Senhor, eu estou escondido por trás dos meus pecados. O vício do trabalho me faz não ir mais para a igreja. Eu entro no trabalho cedo, Senhor, e estou saindo do trabalho tarde. Eu não tenho tempo mais para ler a Tua palavra, de estudar a Tua lição. Eu não tenho mais tempo, Pai, de estar na igreja, nem no domingo, porque é muito trabalho para fazer. Eu vou no sábado, porque é o jeito, porque se não fosse eu também estaria trabalhando. Ah, Senhor, a minha vida fora está muito boa. Eu tenho um futebol para ir, eu tenho um vôlei para ir, eu tenho um basquete para ir, eu tenho tudo para ir. Não tenho tempo, Senhor, de estar contigo. Ah, Senhor, os afazeres de casa estão me consumindo. Oh, é filho, é neto, é bisneto, ou seja o que for, e está fazendo tanta coisa dentro de casa que eu não tenho mais tempo para Ti. Aonde nós estamos espiritualmente com Deus? Nessa noite Deus está perguntando: aonde você está espiritualmente comigo? Adão estava no jardim do Éden, no paraíso, e naquele momento ele estava escondido de Deus e utilizando folhas de figueira. Porque quando nós erramos, nós queremos utilizar as nossas manobras para que possamos nos ajudar, para que possamos nos limpar, para que possamos nos justificar perante Deus. Mas Deus diz: aonde estás? Depois de tudo aquilo que Adão fez, versículo 21, capítulo 3, verso 21.
Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A Bíblia não diz que foi Adão que se vestiu, nem Eva que vestiu. Aqui a Bíblia diz que Deus o vestiu. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós caímos, Deus vai ao nosso encontro e Ele nos veste com as vestimentas santas que são dadas por Ele. Quando nós caímos, quando nós estamos escondidos, Deus nos dá algo que não é acabado por um dia, 2 dias, como umas folhas, mas é algo eterno, porque foi o sangue de Cristo que nos libertou do pecado. Quando Deus nos encontra, Ele nos abraça e modifica toda a nossa forma de viver, porque Ele quer ter um encontro conosco, não aqui na terra, mas na terra e também nos céus. Nessa noite Deus quer ter um encontro com cada pai que está aqui presente, com cada mãe que está aqui presente, com cada filho que está aqui presente. Espiritualmente falando, eu não sei onde você está, mas você sabe onde está. E Deus quer saber aonde você está para ir lhe buscar para ter um encontro com Ele. Nunca o passo é nosso, sempre o passo é de quem? De Deus. A Bíblia diz que: vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Há alguns anos atrás, basicamente há 30 anos atrás, foi quando eu comecei a conhecer um pouco a mensagem adventista. Minha avó era adventista, meu tio adventista, meu irmão adventista, e assim a gente foi começando a conhecer a mensagem dessa igreja. A minha mãe se tornou adventista na cidade de Belém de Maria, ali no município onde ficava o antigo Ena. Eu era garoto naquela cidade e o meu caminho era casa, escola e subir nos sítios. Não tinha outro caminho para ir. Ia para a igreja do Ena, porque não tinha outras coisas para fazer. E as pessoas começaram a dizer: está na hora de você se batizar. Eu tinha 10 anos, mas eu não quero me batizar. Não está na hora de me batizar. E os meus colegas começaram a se batizar com 10, 11, 12 anos, e eu não quero agora me batizar. Com 15 anos eu disse: eu vou me batizar no meu aniversário de 15 anos. É ali que eu quero me batizar. É a idade. Durante esse período, minha mãe começou a me educar. E ela dizia o seguinte: filho, tu tem as escolhas na tua mão. Tu pode hoje aceitar ou rejeitar. Mas saiba que os erros que tu comete vai ter consequência. Você não é mais uma criança, você é um adolescente. Você sabe o que deve fazer. Você vai para a igreja todos os sábados, na quarta. Você dá estudo bíblico. Mas saiba que cada escolha da tua vida tem consequências boas e consequências ruins. O tempo foi passando, me batizei. E nisso, continuei a minha trajetória cristã. Mas não esqueço das palavras da minha mãe, das minhas escolhas que eu tive do passado. Fiz algumas escolhas boas, mas fiz muitas escolhas ruins. Hoje minha mãe está aqui. Eu acho que quando nós saímos daqui, mais tarde, ela não vai lembrar que nós estávamos aqui, que ela tem Alzheimer. Mas no passado ela fez um trabalho. E hoje os frutos do seu trabalho estão nos seus filhos. Eu não sei quantos pais estão dedicando tempo para ficar com seus filhos, aconselhar seus filhos. Eu tenho um de 4 anos. E eu peço a Deus sabedoria para que eu possa educá-lo nos caminhos de Deus. Porque muitas vezes pode ser que eu, como pai, ajude, mas a ajuda maior vem de Deus. Eu, como pai, eu sou humano, eu tenho pecados e erro, e muitas vezes eu não vou ser exemplo para ele, mas Deus é um bom exemplo para ele. Muitas vezes eu me cobri com folha de figueira,
Mas Deus veio ao meu encontro e disse: não é assim. Eu quero te dar aqui o cordeiro. E eu imagino agora Adão vendo Deus pegar aquele cordeiro, e Deus matando naquele dia aquele cordeiro, aquele sangue caindo, e Adão não entendendo aquilo. Adão, você vai ter que ver. Adão, isso é a consequência do teu erro. Mas Senhor, Adão, vai ter que morrer esse cordeiro. Esse sangue aqui é consequência daquilo que você não quis acreditar, Adão. Mas Senhor, Adão, você vai ter que ver. Você vai ter que ver as consequências do pecado. Não são os espinhos que vai nascer aqui na terra, não. Não são os frutos que irão cair e apodrecer, não, Adão. Esse cordeiro significa que eu vou morrer por você, e morrerei por todos aqueles que me aceitarem. Nessa noite Deus diz: vem. Para você que está escondido numa figueira, para você que deixou de confiar nas orientações do seu pai e da sua mãe, e principalmente para você que deixou de confiar nas orientações de Deus, Deus está perguntando para você: filho, onde estás que eu quero te buscar? Porque quando Jesus nos chama e nós não vamos, Ele quer saber aonde tu estás para ir te buscar. Iremos ouvir um hino nesse momento. Eu vou fazer um convite especial a você. Se não for na sua vida ou de um ente querido que está escondido em uma figueira, e diga: eu quero, Senhor, que tu possa ajudar, e que o teu sangue possa purificar, e me ajudar ou ajudar o meu filho, ao meu pai, ou a minha mãe, ao meu irmão. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero que meu filho tenha um encontro contigo, meu pai tenha um encontro contigo, minha filha, minha mãe, minha tia. Se você deseja que alguém tenha um encontro com Deus, se não for você, enquanto o hino estiver sendo cantado, eu convido a ficar em pé, para que no final possamos fazer oração. Jesus te chama e tu não vem. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói, e abandonar os braços de amor do Pai. Porque insistir no que te faça mal, no que te rouba a paz. Vem, vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vem, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas
mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, onde tua vida pode transformar tua força e teu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Oremos. A pergunta, ó Pai, que tu fizeste com Adão no passado, naquele primeiro encontro amoroso que tu tiveste com teu filho, quando se rebelou contra ti: aonde estás? Eu sei que tem ecoado durante todos esses anos, e nessa noite tu perguntas para mim, para cada um dos que estão aqui presentes: meu filho, aonde estás? Queremos, ó Pai, nesse momento estarmos em um encontro pessoal contigo. Se por acaso estamos nos vestindo com as figueiras que duram 2 dias, 3 dias, e nos vestir com as vestes do sangue do Cordeiro, nos purificando dos nossos pecados, nos ajudando a termos encontros diários contigo, e nos justificando para cada dia mais nos santificarmos e prepararmos para morar contigo eternamente. Tu sabes, ó Pai, o que carregamos em nosso coração. Tu sabes dos nossos medos, sentimentos e angústias. Tu sabes das nossas vitórias e das nossas derrotas. É por isso, ó Pai, que entregamos o nosso coração para ser morada eterna do Espírito Santo. É por isso, ó Pai, que entregamos a nossa vida para que possamos ser instrumentos utilizados por Ti dentro da igreja e principalmente fora da igreja. É por isso, ó Pai, que pedimos que nos ajude a sermos luzes nesse mundo em trevas. É por isso, ó Pai, que te pedimos que a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós nessa noite. Leva-nos para os nossos lares, ó Pai, com a certeza de que tivemos um encontro mais uma vez contigo, e que possamos, ó Pai, retornar não só no sábado, na quarta, mas também no próximo domingo, para termos um novo, ó Pai, encontro na história bíblica contigo. Dá-nos Tua paz, companhia e bênçãos durante toda essa semana, é o que te pedimos em nome de Jesus.